Olá, você, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde, aqui na TV Evangelizar. A você que está aqui todos os dias ligadinho com a gente, eu quero dizer muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques desta quarta. Cai o nível de confiança do consumidor brasileiro. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Apesar disso, o comércio está otimista e investe. E as datas especiais de vendas, como a Black Friday, que já acontece essa semana, e o Natal, impulsionam e fazem disparar as contratações de temporários no país. Texto da PEC dos precatórios é apreciado na CCJ do Senado. Sofre 7 alterações. A votação mesmo deve ficar para a semana que vem. E depois das ameaças e do constrangimento público, irmão e irmã, torcedores do Atlético, ganham um dia de sonho no CT do time com direito até a foto com a taça do bicampeão da Copa da Sul-Americana. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. A confiança do consumidor está em queda. Isso acontece de acordo com números da Fundação Getúlio Vargas e tem a ver com o momento de incertezas na economia do país. O índice de confiança do consumidor caiu 1,4 em novembro e registra 74,9 pontos. O valor é o menor desde abril, quando foi registrado 72,5 pontos. A análise feita por faixa de renda revela que a piora da confiança aconteceu para todos os grupos, exceto para as famílias com renda entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600, que apresentou acomodação pelo segundo mês consecutivo. Já a faixa logo abaixo, que vai de R$ 2.100,01 até R$ 4.800, registrou o pior desempenho, com queda de 6,7 pontos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a inflação elevada, alta de juros e maior endividamento das famílias de baixa renda afetam o otimismo das famílias que vivem um momento de incerteza econômica. E apesar dessa queda de confiança do consumidor, o comércio está otimista. Para quem pretende terminar o ano empregado, é uma boa oportunidade porque a Associação Brasileira de Trabalho Temporário confirmou o aumento nas contratações especificamente para essa época do ano, Tem Black Friday, que estamos vivendo esse momento de Black Friday, e tem o Natal. E a expectativa é de um aumento aí, no surgimento dessas vagas para temporários de 20% em comparação com o ano passado. Com o avanço da vacinação, consequentemente, aumentou a circulação de consumidores em todo o país. Assim, o Natal de 2021 vai registrar a maior oferta de vagas temporárias nesse período do ano. Para a gente entender um pouco melhor, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Schmidt, que é coordenador de desenvolvimento empresarial da FEComércio. Olá, Rodrigo. Quais são a expectativa de vagas, de número de vagas para esse ano? No Brasil, mais de 90 mil vagas e no estado do Paraná, mais de 7 mil vagas, que corresponde ao melhor resultado em 8 anos de contratação de temporários. Olha, e quais são as áreas que deverão ter maior número de contratações? Conforme nossos levantamentos para vendedores, organizadores de estoque e operadores de caixa, sendo que o salário médio nacional é de R$ 1.608. Esse período muito bom porque se o trabalhador lhe mostrar um ótimo trabalho, tem a oportunidade de continuar nessa vaga, de ser efetivado. Exatamente. Muito embora mais de 50% das vagas exigem uma experiência prévia, há também aquelas oportunidades para quem nunca teve uma oportunidade profissional. E desempenhando um bom trabalho nesse período, as chances de efetivação são grandes. Então é um bom momento, para quem quiser ainda terminar 2021 empregado, uma boa oportunidade aí para poder garantir a ceia de Natal e Ano Novo. É isso aí, merece destaque, a confiança no comércio e uma expectativa geral aí de todo o país para que essa retomada da economia venha a todo vapor, principalmente agora com cada vez mais a queda, dos números da pandemia. Mudamos de assunto agora, gente, vamos para Brasília, porque lá o senador baiano Ângelo Coronel propõe que o dia 13 de março torne-se feriado em memória à irmã Dulce. Veja só.
A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto que cria um feriado para celebrar Santa Dulce dos Pobres. De acordo com o projeto do senador baiano Ângelo Coronel, o novo feriado nacional seria no dia 13 de março. O projeto agora segue para análise na Câmara de Deputados. A data escolhida para o feriado é o dia da morte de Irmã Dulce, que morreu em 1992 em Salvador. Irmã Dulce foi canonizada em 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco e tornou-se a Santa Dulce dos Pobres. Uma das religiosas mais populares do Brasil, devido ao trabalho social prestado aos mais pobres e necessitados. Ela é conhecida como o Anjo Bom da Bahia. O Vaticano considera a Santa Dulce a primeira santa brasileira. Apesar de outras brasileiras e uma religiosa que atuou no país terem sido canonizadas anteriormente, Dulce foi a primeira mulher nascida no Brasil que teve milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Vamos falar de oportunidades agora, de mais oportunidades agora? A Embrapa Instrumentação de São Paulo está com um novo curso de tecnologia pós-colheita em frutas e hortaliças. Pessoas de todo o Brasil podem participar. Olá para você que está acompanhando a TV Evangelizar. A informação agora é para você que está em busca de mais conhecimento. A Embrapa Instrumentação de São Paulo vai ofertar o curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças. Esta é a 7ª edição do curso, que neste ano será totalmente online e gratuito. O coordenador do curso, o pesquisador Marcos Ferreira, explica quem pode participar e qual a proposta da capacitação. O curso se destina a todos aqueles que têm interesse pela pós-colheita de frutas e hortaliças, em especial os produtores, os atacadistas, varejistas, os técnicos, professores, pesquisadores, todos os estudantes, todos aqueles que estão envolvidos na cadeia de frutas e hortaliças, na pós-colheita, que manipulam, que classificam, que embalam. Então, todos esses estão convidados a fazer o curso. O objetivo principal é levar tecnologias que desenvolvemos também e informações técnicas ao setor. Então, é importante ressaltar que nós temos tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que foram desenvolvidas, e elas vão ser passadas por meio do curso. O conteúdo do curso será dinâmico, com vídeos, podcasts e outros materiais de apoio, como o PDF, que podem ser acessados por celulares, tablets ou computadores. As inscrições já começaram e os interessados podem fazer a sua pelo www.embrapa.br. De Maringá, Luciana Macedo, para a TV Evangelizar. Tá aí oportunidade interessante, né? Muito interessante, trazida pela Luciana Macedo. Milhares de pessoas se reuniram para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da Diocese de Palmares, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Foi a Romaria Diocesana, em sua 21ª edição. A Romaria sempre acontece no dia quando a Igreja de todo mundo celebra a festa de Cristo Rei. A 21ª Romaria Diocesana marcou a tarde deste domingo, 21 de novembro, em Palmares, na Mata Sul do estado de Pernambuco. O dia escolhido marca o final do ano litúrgico, quando a igreja celebra a festa de Cristo Rei. A concentração foi na igreja de São José, no bairro da Coab, e percorreu as principais ruas da cidade em direção à Praça do Santuário. Dessa vez, a Romaria enfatiza o ano dedicado a São José e os 150 anos em que ele foi reconhecido como patrono da igreja. O padroeiro da diocese é o Sagrado Coração de Jesus. No andor, um coração como referência ao coração do Pai. O andor foi feito pelo Apostolado da Oração, que também comemora os 150 anos de criação do movimento. Assim, estamos nós aqui nos preparando para esta romaria, junto com o nosso bispo Dom Fernando, que é a primeira romaria dele, e também vivenciando o sínodo, da igreja, no qual o Papa Francisco pede, estamos vivenciando aqui na diocese, e ao mesmo tempo também abrindo o jubileu diocesano, 60 anos da criação da nossa diocese, que começará hoje e vai culminar no dia 23 de setembro, quando houve a instalação canônica da nossa diocese. Queridos irmãos e irmãs, a diocese hoje está em festa, porque toda a diocese está reunida junto ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança de tempos melhores.
Hoje é um dia muito importante para nós da Diocese de Palmares. A Diocese reunida em louvor e adoração ao Sagrado Coração de Jesus. A carreata contou com centenas de carros e com a participação de todas as paróquias da Diocese e todo o clero. A multidão se concentrou na Praça do Santuário para a celebração da Santa Missa. Todos os protocolos da pandemia foram seguidos. Pela primeira vez na Romaria e há apenas 3 meses à frente da Diocese de Palmares, Dom Fernando Barbosa dos Santos presidiu a celebração. Durante a Romaria, a Diocese abriu seu ano jubilar, que culminará no dia 23 de setembro de 2022, com a comemoração dos 60 anos da sua instalação canônica. Durante o evento, também foi aberto oficialmente o Sínodo para as Igrejas, motivado pelo Papa Francisco. A expressão que podemos afirmar no dia de hoje, na festa de Cristo Rei, também a Romaria do Sagrado Coração de Jesus aqui na Diocese de Palmares, é um momento de comunhão oportuno para juntos festejarmos este grande momento em comunhão com toda a Diocese. O tema da Romaria este ano é ligado à campanha da fraternidade, Coração de Jesus, fonte de amor e de perdão. A participação do povo superou a expectativa com entusiasmo e fé e ainda contou com a participação de pessoas de outros estados. E a sensação de vir para a Romaria pós-pandemia é incrível, tanto é que hoje foi uma pressão imensa para poder chegar aqui e eu me sinto muito edificada por estar aqui mais uma vez e eu espero que essa seja mais uma de várias. Viviane Arruda, da Diocese de Palmares, Pernambuco, para a TV Evangelizar. Veja a seguir, na expectativa de crescimento do turismo no país, o governo federal lança cartilha de retomada econômica do setor. Pauta aberta de volta nesse segundo bloco, 4 horas e 48 minutos agora. Pauta aberta ao vivo para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. Em São Paulo, o governador João Dória anunciou nesta quarta-feira que vai flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos no estado. A medida deve passar a valer a partir do dia 11 de dezembro. Veja o que disse o governador. Na coletiva de hoje, abrimos com uma boa notícia. Ao chegar, neste momento, a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no estado de São Paulo. Nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório. Obviamente, em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, a obrigatoriedade permanece. O Estado de São Paulo deve alcançar até amanhã cobertura vacinal de 75%, ou seja, com 2 doses da vacina, e até 30 de novembro deve superar a casa de 80% de cobertura vacinal. Bom, a gente acabou de acompanhar a declaração do governador de São Paulo, João Dória, mais uma medida de flexibilização na maior cidade do país, claro, consequência aí da queda nos números da pandemia e do avanço da vacinação. E para que a retomada seja mais expressiva e a rotina de viagens de turismo volte aos poucos à normalidade no país, o governo federal lançou um guia de retomada econômica do setor. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a procura por voos domésticos em outubro cresceu 7% no país. Com a chegada das festas, a expectativa é que o movimento aumente ainda mais para o fim do ano. É a primeira vez desde o início da pandemia que Andressa viaja para fazer turismo. Já viajei outras vezes de avião, infelizmente por
consequências da própria pandemia para visitar alguns familiares, mas a primeira viagem a turismo, a passeio, é a primeira. A pandemia também impediu o Robson de viajar, mas agora ele está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América. Além disso, o Robson também faz planos para o final de ano. Natal a gente vai ficar aqui, mas Réveillon a gente vai viajar com todos os cuidados, né? Para a Bahia. A gente, naturalmente, por rotina de trabalho, final de ano, a gente preferiu ir de avião, mas a gente se sente bem seguro, sim. Com a diminuição das medidas restritivas, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil, para acelerar a recuperação do setor. O documento divide as ações em 4 eixos, como a preservação de empresas e empregos e a promoção e incentivo às viagens. Já que nós fomos forçados a romper determinadas amarras em relação ao passado longínquo burocrático, é o momento da gente dar passos mais largos para a construção de um turismo transformado e moderno. Segundo o ministro do Turismo, as medidas vão gerar emprego e renda para milhões de brasileiros que dependem do setor. Temos hoje 11 milhões de brasileiros que, por uma questão da pandemia, estão viajando aqui dentro. Mais do que um Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. Deixam 19 milhões de dólares. Estamos, sim, conseguindo fidelizar esse pessoal, porque o turismo no Brasil evoluiu muito. Nosso assunto agora é a PEC dos precatórios, que já passou em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, está tramitando agora no Senado Federal, né? E deverá ir à votação apenas na próxima semana. Hoje, o texto passou por apreciação dos senadores da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e sofreu alterações. Na sessão de hoje da CCJ do Senado, foi protocolado o parecer final de uma proposta que prevê novo espaço para o orçamento de 2022. O documento foi assinado pelo relator da PEC, o senador Fernando Bezerra. O parecer final traz 7 alterações ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. E fica definido que até 30 de abril será o limite para pagamento de 40% do total de precatórios. Outros 30% devem ser pagos até 31 de agosto e o restante, os outros 30%, até 31 de dezembro. Continua a valer a regra que corrige o teto de gastos, porém, ele passará a ser corrigido pela inflação do ano cheio. Entre as 7 mudanças no texto que está na CCJ do Senado, a principal é que transforma o Auxílio Brasil em um programa permanente e o pagamento dos benefícios passa a depender do espaço fiscal aberto pela correção do teto de gastos. Em outra mudança, está definido que anualmente o Congresso fará análise dos riscos fiscais de ações em curso e fará o encaminhamento das conclusões ao STF, a tribunais superiores e ao Procurador-Geral da República. E em caso de aumento do espaço fiscal, este estará vinculado à ampliação de programas de combate à pobreza no país. Se aprovada, a PEC dos precatórios permitirá ao governo federal garantir o Auxílio Brasil, que começou a ser pago este mês. E com ela aprovada também pelos senadores, será possível ainda ampliar o chamado teto de gastos do orçamento para garantir benefícios maiores às famílias cadastradas no programa. E a gente reforça aqui no Pauta Aberta. Hoje foi feita a leitura do relatório final na CCJ do Senado. A votação da PEC dos precatórios no Senado deverá mesmo ficar só para a semana que vem. E antes mesmo da apreciação desse texto pelos senadores na CCJ e das alterações que aconteceram, com o texto que veio da Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre as expectativas com a PEC. Para ele, não dá para pensar em precatórios fora do teto de gastos. O senso de urgência em relação a essa questão dos precatórios é porque os precatórios precisam ser resolvidos, a forma de pagamento deles, e ao mesmo tempo essa questão do espaço fiscal relativamente ao Auxílio Brasil, que é um programa social que precisa ser implantado de maneira sustentável. Então, essa é a preocupação do Senado. A discussão sobre a natureza jurídica dos precatórios até comportaria, em tese, a retirada do teto de gastos públicos, se isso tivesse sido concebido lá atrás, em 2016, quando foi feito o teto de gastos públicos, uma emenda constitucional,
considerar que precatório é uma dívida e, portanto, poderia ficar fora do teto. O grande problema é fazer isso agora. Nós temos uma obrigação de responsabilidade fiscal, há uma percepção dessa responsabilidade pela sociedade e pelo mercado em relação a essa responsabilidade do Congresso Nacional, de modo que qualquer iniciativa que vise retirar precatórios do teto ou retirar um programa social do teto pode ser algo mal interpretado, acho que não seria bom. É uma discussão que pode ser feita no futuro, eu já disse isso ontem, inclusive, é uma discussão que pode ser feita no futuro, mas nesse momento não é conveniente nós pensarmos em precatórios fora do teto de gastos públicos, porque nós temos que prezar pela responsabilidade fiscal. Bom, a PEC aprovada vai garantir mais tranquilidade, mais recursos para garantir o Auxílio Brasil, a milhões de famílias brasileiras. E o Auxílio Brasil, novo programa do governo federal, ganhou um aplicativo. Na nova plataforma, acessível em qualquer smartphone, ela facilita a vida dos beneficiários, Ela vai permitir esclarecer dúvidas e ter acesso ao calendário de pagamentos. Com praticidade e rapidez em qualquer lugar e a qualquer hora, o beneficiário pode agora acompanhar todas as informações do novo programa social na tela do celular. É só baixar o aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Veja o passo a passo. Depois de abrir na pesquisa, digite o nome Auxílio Brasil Caixa. Toque no ícone Instalar. E é importante verificar se o desenvolvedor do software é a Caixa Econômica Federal. Pronto, aqui está o app. E por meio dele poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a Caixa. Não é apenas uma mudança de embalagem, muda o conceito, muda todas as ferramentas que estão interligadas para poder cada vez mais ofertar ao cidadão a parceria do Estado brasileiro para que ele vá além, para que ele conquiste maior protagonismo na sociedade. O Auxílio Brasil começou a ser pago neste mês de novembro e nesta etapa inicial serão contempladas mais de 14 milhões e meio de famílias. O Auxílio Brasil, portanto, ele interliga políticas públicas, ele chega fortalecido, ele chega para todos aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família e vai além. Até dezembro queremos zerar a fila para beneficiar mais de 17 milhões de famílias. Auxílio Brasil Caixa, uma nova ferramenta, uma ferramenta muito importante aí, que vai trazer informações, vai atualizar o calendário para as milhões de famílias brasileiras que já estão automaticamente cadastradas nesse novo programa social do governo federal, o Auxílio Brasil. Portanto, se você faz parte deste grupo de pessoas que vão receber esse benefício, ou se você conhece alguém, já dá a dica, Auxílio Brasil Caixa, baixa o aplicativo no seu smartphone, isso vai facilitar bastante a sua vida, tá certo? A gente muda de assunto agora, a gente fala do futebol. Aliás, o futebol sempre nos proporciona surpresas, gente? Entre pessoas que se caracterizam como torcedores, infelizmente ainda existem atos de covardia, sim. Atos que não são exclusividade desta ou daquela torcida. Acontece por todo o país. Em Curitiba, no domingo passado, depois de uma agressão covarde, sofrida, depois de um jogo que teve aqui na cidade, 2 atleticanos ganharam um presente especial. Olha só. Depois do apuro e do constrangimento que passaram, ontem foi um dia de sorrisos, encontros inesperados e presentes para os irmãos Larissa e Matheus. Os 2 torcedores do Atlético Paranaense, no último domingo, dia que comemoravam o bicampeonato da Copa Sul-Americana, foram acuados por um grupo de torcedores do Coritiba, que retornavam da partida contra o CSA no Couto Pereira, num terminal de ônibus da cidade. A jovem que foi ameaçada por torcedoras e o rapaz que teve a camisa rubro-negra arrancada foram recebidas no CT do Caju por jogadores e diretores do rubro-negro paranaense. O caso gerou indignação nas redes sociais. Uma torcida organizada do Curitiba, em nota, repudiou a atitude das pessoas que apareceram no vídeo com a camisa do time e classificou a ação como vergonhosa e covarde. Depois de toda a comoção, os irmãos foram recebidos por jogadores do Atlético, presenteados pelo clube com camisetas autografadas, além de poder tirar fotos com a taça de campeão da Copa Sul-Americana. Primeiro, gente, muito triste, as imagens que a gente acabou de ver das agressões a esses 2 irmãos, arrancando a camisa. Muito triste a gente ver gestos assim ainda.
merece destaque o gesto bacana da torcida do Coritiba, que se manifestou contrária a essa atitude covarde, e merece todo o destaque também a atitude do clube, né? Que abriu as portas para esses dois torcedores, ganharam um presente ali do sorriso dos jogadores, do cumprimento, a foto com a taça. É muito legal esse gesto da torcida. Gente, Pauta Aberta de hoje está terminando. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. A gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde, aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.